Olá pessoal, nessa aula aqui a gente vai conhecer o problema de valor inicial, também chamado de PVI. Então olha só, nas aulas anteriores a gente falou bastante sobre aquela constante C de integração que aparece sempre que a gente faz uma integral indefinida. Se eu estiver fazendo a integral de f de x dx, eu chego na nossa f de x com f maiúsculo, mais uma constante C de integração. A gente sempre falou dessa constante, nas integrais definidas a gente precisa disso, precisa disso, precisa disso. Beleza, agora o que a gente vai propor aqui, gente? Na aula lá que eu explico da onde que vem a constante C de integração, eu comentei que uma das formas de solucionar esse problema, ou seja, saber quanto que vale essa constante, seria fazendo um problema de valor inicial. O que é um problema de valor inicial? Primeira coisa, ele vai te dar uma diferencial. Por exemplo, a derivada da função y, ou a gente já sabe também, isso aqui poderia ser chamado de y', certo? Ou f' de x, ele vai te dar aqui, então ele vai te dar uma diferencial. Nesse caso, a tua diferencial é o cosseno de x. É a função que se derivada dá cosseno de x. E além disso, ele vai te dar o que, gente? Ele vai te dar uma condição inicial. O que é essa condição inicial? Ele te diz que a função y em zero vale obrigatoriamente 1. Então repara, gente. Se a gente quiser chegar na função y, como é que a gente faz para chegar na função y? Para a gente chegar na função y, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer a antiderivada, ou seja, a gente vai ter que voltar essa derivada que a gente acabou de fazer. Então a gente vai fazer o quê? A integral de dy dx, certo? Essa vai ser a nossa função y. Quem que vai ser esse cara aí então, gente? Nós vamos ter que tirar o quê? Nós vamos ter que fazer a integral do cosseno de x. Bom, o cosseno de x a gente faz a integral para x. Ok, então tá, a gente tem que calcular a nossa integral indefinida do cosseno de x. Beleza, então. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, tá? Nessa integral indefinida, basicamente aquele pensamento, poxa, quem é que eu derivo e chego no cosseno? Isso é bastante simples, A gente viu na aula das integrais básicas que você deve saber, como eu falei, para te ver, sempre aparece aqui. Então, gente, olha só, a gente vai fazer o quê? Integral do cosseno de x dx vai ser quem? Quem que eu derivo e chego no cosseno? É o seno, Se eu derivar o seno de x, eu chego em cosseno de x. Como eu estou fazendo aqui uma integral indefinida, o que precisa constar? Precisa ter a nossa constante C de integração, ok? E isso daqui é a nossa função y. Beleza, Essa aqui é a nossa função y. Então, escrevendo de um jeito só um pouco mais elegante, a nossa função y de x é igual ao seno de x mais uma constante C. Esse é o momento que a gente para e diz, acabou aqui? Não. Esse é o momento que a gente olha e vai lá para a nossa condição inicial. O que vai acontecer com essa condição inicial? A gente vai pegar ela e colocar aqui dentro. Tá? Então, olha só, nosso y de 0 é igual a 1. O que isso significa? Que quando o x vale 0, o nosso y vale 1. Então tá, vamos lá, Então a gente vai ficar o quê? Y de 0 é igual a 1. E o 0 a gente vai colocar onde? No seno de x, Seno de 0 mais c. Então o que vai acontecer? Seno de 0 é 0. Então a gente vai ficar com 1 igual a c. A gente acabou de encontrar aqui quanto é que vale a nossa constante C de integração, certo? Nossa constante C de integração vale 1. E, portanto, a resposta final desse problema seria o quê? Seria y igual ao seno de x mais 1. Ok? Então, gente, o que é um problema de valor inicial? É exatamente isso. Ele vai te dar uma diferencial e uma condição inicial. Com essas duas coisas, a gente consegue chegar lá na função que gerou exatamente essa derivada que ele nos deu. Ok? Então, o passo a passo. Primeira coisa é pegar essa diferencial e fazer a integral. Tu vai fazer a integral do cosseno de x. Depois disso, o que tu faz? Aplica a tua condição inicial, que foi dada no problema também. E depois disso, o que tu faz? Simplesmente encontra a constante C. E aí, acabou. Ok, gente? Nada muito difícil, Vamos fazer mais um exemplo um pouquinho mais difícil na próxima aula. Um abraço, até logo!